noite, com muita alegria. Estamos chegando na tua casa nessa noite gelada aqui em São Paulo. Meu pai do céu, um chazinho de gengibre, né? E um povo bem quentinho aqui na sala para adorar o Senhor. Vamos começar aqui com o nosso querido Leandro. A paz, Lê, tudo bem? Tudo bem, paz, bispo, esposa Edna, que eu sou de Deus. Boa noite, paz a todos. Amém. A paz, evangelista Edna, tudo bem? A paz, tudo bem, graças a Deus. Amém. E aí, bispão? A paz, o que o Senhor procura em você? Que tema, hein? Que tema, meu Esse pai. tema ele é muito extraordinário. A paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos acompanhando. Vou começar entrando aí. Hoje o tema é muito importante. O que Deus procura em nós? Que características Deus procura no homem para servir a Ele, fazer a sua vontade? Porque quando você vai levar um currículo para uma empresa, você vai mostrar aquilo que você faz, né? Quem é carpinteiro vai mostrar suas qualidades, ou, né, quem é mecânico, quem é cada um tem uma função. E agora, e o nosso currículo para Deus? O que a gente tem para dizer para Deus? Ó Deus, eu tenho essa característica, né? Eu sou honesto, eu sou fiel, eu sou uma pessoa que tudo que eu ponho a mão vai para frente, eu procuro fazer o melhor. Que característica será que nós temos para oferecer para o reino? Que é isso, né, bispo? A gente tem que entender que cada um de nós, independentemente da sua cultura, tem algo para oferecer para Deus, né? Então, e Deus está procurando características de um servo para trabalhar no reino. Hoje nós vamos ver que Deus procura muitas coisas: verdadeiros adoradores, trabalhadores para a obra, pessoas fiéis. Deus procurará os fiéis da terra. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Se você está enganjado nesse currículo para trabalhar no reino de Deus. Não precisa ser uma pessoa super inteligente, uma pessoa... Não. Deus, ele capacita-nos para fazer a sua obra na terra, né? Então hoje o tema é muito importante. O que Deus procura em você? Que características Deus procura para o reino de Deus nessa terra? Lá na Samaritana o Senhor falou que ele procura verdadeiros adoradores. Vamos falar sobre isso E hoje. verdadeiros adoradores, se tem verdadeiro é porque tem falso, né? Então tem dois tipos de adorador. Tem aquele que canta, aquele que diz que adora, porque adorar não é só cantar. Muitas pessoas confundem que a adoração é só aquele levita que está lá na frente tocando, né? Toca bem, cantando. não é isso, não. Não. Adorador, você adora o Senhor quando você, por exemplo, na hora de uma luta, você não exalta a tua luta, mas você exalta o nome do Senhor. É o que eu falo pro bispo, ele vem com um problema, eu falo assim, o Senhor está cuidando. O Senhor vai dar a vitória. Isso aí é adorar o Senhor. É você acreditar que no meio da dificuldade, no meio da luta, o Senhor está cuidando de tudo. Por isso você vai entrando, coloca o seu nome aí, para nós esquentarmos, né, um pouquinho. Hoje a gente tem um pessoal que é aí assíduo na nossa live, mas que estão... eu tô achando que aquela luz ali não tá boa. É melhor apagar essa luz aqui de cima. Ela tá, olha como ela tá no celular. Ela tá com um clarão muito feio. Eu tô achando melhor... Fica escuro. Não vai escurecer, não. Não vai, não. Apaga essa, vamos ver. Não, é a outra. Não. Apagou? Não, vai demorar. Não. Alguns segundos. Mesmo. Ah, sim. Sim, entendi. Peraí, pra gente ver, porque tem um... Melhorou. Ah, melhorou, meu Deus. Nossa, tava muito estranho. Vamos deixar só assim, né, amor? A próxima vez aí Melhor, né? fica mais... Essa... Mas fica mais bonito. Não, a gente fica menos feio. Tem o mais bonito e o menos feio. Nós ficamos menos feio, assim. Porque a luz estava deturpando a imagem. Misericórdia. Então, às vezes, nós temos coisas muito boas para entregar para o Senhor. E o Senhor procura em você, mas não encontra, está fechado.
Tá fechado. Quartinhos do seu coração que você não abre para Deus. Sabia, bispo? Que a gente tem quartinho no coração que a gente não abre para Deus, mas ele está procurando e ele está batendo a porta, porque tem áreas da tua vida que ele quer trabalhar e não pode trabalhar porque você não deixa. Então vamos hoje aproveitar essa noite fria e eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Quem não sabe, eu preciso contar. Eu preciso contar. Eu posso contar, bispo? Sei lá o que você vai contar. Ah, eu vou contar. Vocês não têm noção do que eu vou contar hoje. Gente, hoje é 1 de julho. Segundo semestre do ano e vai acabar o ano já. E se você bobear, você não fez nada. Você prometeu que não ia tomar mais Coca-Cola esse ano? Tomou. Prometeu que ia emagrecer? Não emagreceu. Você falou que ia fazer caminhada? Não fez. Mas todo mundo tá referente aqui, pega todo mundo, né? Aqui não vai escapar ninguém hoje. Todo mundo aí fazendo coisa errada. Agora, por que não? Hoje eu já pus um monte de metas para esses 6 meses. O que eu não fiz nos 6 que passou, eu quero fazer nesses 6. Pelo amor de Deus. Vou terminar minha Bíblia, eu vou fazer comentário. E esse ano tem muita coisa para eu fazer ainda. Glória a Deus. Vamos cantar, bispo, para esquentar? Ficou bom assim, bispo? Ficou bom? Ficou bom. O pessoal então, tá entrando aí. O pessoal tá chegando agora, olha lá. A Mariana. Aí, vai marcando, Edna. Amém? Amém. Então vamos adorar o Senhor. De todas as provas que eu já passei, Cada um, hein? é bem difícil, Senhor. A gente tem que ouvir acusações de um vil tentador. Lembranças de um passado vem e quem me faz parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para O trás. passado ficou. Pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. Exceto que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás. Pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Sabe por quê? Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, hoje a vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. Exceto que provas virão, investidas do vil tentador, nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo
Cristo Jesus. Se não aberto. Mas que não anda segundo a carne, mas que anda segundo a vontade de Deus, né? Porque às vezes a pessoa pega essa palavra e fala, então feito, vou começar a pecar, errar, fazer. O Senhor está procurando verdadeiros adoradores. Eu quero que você pergunte aí no teu coraçãozinho, será que eu sou? O Senhor está procurando trabalhadores do Evangelho, no teu louvor? Trabalhadores do Evangelho, em breve ser. É isso? É. E aí? O Senhor está procurando trabalhadores do Evangelho, o Senhor está procurando aquele. Contra o louvor. Mão ao arado, sem olhar para trás, o que foi embora não virá jamais. Pessoas que lançam mão ao arado. Igual nós vemos muitos homens de Deus que deixaram tudo e foram seguir o Senhor Jesus. Os discípulos deixaram e seguiram a Jesus, né? E eu creio que Deus tem algo especial para você que se disponibiliza, porque tem que disponibilizar os seus dons, as suas habilidades para a casa do Senhor. Tem pessoas que o Senhor está procurando ajudadores mesmo para a casa do Senhor. Quando você vai e troca uma lâmpada, igual eu vi aí o pastor João Carlos entrou aí. O pastor João Carlos, ele vê um ventilador que não está funcionando, foi lá, olhou a nossa piscina, né? Cuidou ali da piscina para ver o que podia fazer para ajudar. Então, as pessoas assim, pessoas que o Senhor procura para ajudar a obra, ajudar a casa do Senhor. E eu pergunto, o que tu tens na mão para ajudar o Senhor? O que você tem? Qual o teu dom que está aí parado? Bispo, eu sei fazer, mas não faço, não vou. Eu posso orar, mas não oro. Eu posso cantar, mas não canto, não é assim, Bispo? E isso é muito importante, Bispo. Você está disposto a fazer as coisas para Deus. A disposição, ela é a essência, né? Deus está procurando não só pessoas pregadores da palavra, Deus procura pessoas para fazer a obra também no sentido material. Você pode ver que lá em Êxodo, quando foi fazer as peças para o tabernáculo, né? Que eram os castiçais, era a mesa da preposição. A primeira mesa, né? Vamos dizer assim, até a arca, a entrada as cortinas, onde tinha que fazer o sacrifício, né? Também de animais tinha que ser feito ali. E a arca onde tinha os querubins, né? Então era algo extraordinário. E Deus levantou pessoas capacitadas para fazer essas coisas em prol da obra de Deus. A obra, vamos dizer assim, primeiramente terrena, né? Então Deus tem levantado pessoas para fazer a sua obra. Vamos fazer uma pintura na igreja. Vai 30 pessoas para ajudar? Será, Bispo? Nós fizemos uma pintura na igreja da Matriz, 4, 5 que pessoas vem. que disponibilizam as suas capacidades. Às vezes a pessoa nem sabe fazer, mas eu vou porque eu vou conseguir. Vocês acham que o bispo pintava a igreja, o Leandro? Não, eles foram lá e meteram as caras e começaram. E eles, o Gerson, né? Vocês pintaram o quê? 3 pessoas. Você vai Meu lembrar, Deus. Bispo, do sogro do Rovilson, do meu irmão. Você lembra? Ele fez uma arca. O irmão Guerreiro. Arca de Noé, lá ele fez. Não é montando, não. Ele pegou uma madeira e esculpiu ela. Esculpiu uma né? arca. Então, Deus tem levantado pessoas com capacidade para fazer. Por exemplo, a igreja lá queimou lá um disjuntor, queimou uma coisa. Mas eu sou eletricista. Então, se disponibilize, né? Deus me levantou como eletricista. Eu entendo disso. Então vai lá e faz. Por exemplo, o pastor Luiz, na época que ele fez o teto da igreja, o forro da igreja da matriz, o forro da oratório, né? Então, como ele era um excelente marceneiro, ele pôs a capacidade que ele tem, né, para o trabalho na igreja.
E tem pessoas, bispo, que você pede para ele, o cara é um excelente pintor, ô irmão, dá uma força para nós lá, você sabe passar massa corrida, bispo, eu não tenho tempo, eu corro o dia inteiro, vai continuar correndo o dia inteiro, a vida inteira, né? Se não tem uma disponibilidade de fazer um negócio para a igreja, para a obra do Senhor, eu estava vendo, olha como Deus fez na vida do pastor Nelson. O pastor Nelson, antes de cair daquele fatídico acidente lá, que ele caiu, né? E foi terrível. Aquilo lá era para ele não estar vivo. Era para ter morrido, né? O jeito que foi, o jeito que as pessoas viram ele lá, ele, né? E Deus livrou ele. Mas uma semana antes, olha o que o pastor Nelson fez. Eu falava, pastor Nelson, nós compramos uma churrasqueira aqui e nós precisamos fazer uma chaminé, né, de metal para a gente poder colocar ali. Ele falou, deixa comigo, bispo. Aí ele foi lá, falou com o chefe dele, bispo. O chefe dele falou assim, é para a igreja? Não cobra nada, pode fazer e manda lá para ele. O pastor Nelson fez aquilo. Nós temos um gabinete de força lá que está sem fechar. O pastor Nelson foi lá, fez de metal para a gente poder trancar ali onde ficam os disjuntores. O pastor Nelson fez. Olha o que Deus fez na vida dele. Uma pessoa à disposição, né? Olha, vamos fazer isso. E não é só isso, ó. Vamos comprar, por exemplo, vamos comprar a nossa churrasqueira. Tem uma pessoa, uma irmã que falou, eu vou dar churrasqueira. Outro disse, eu vou dar uma parte, eu vou ajudar. Então, bispo, é isso que nós estamos falando hoje. Está disponível para fazer as coisas que Deus precisa na obra dele, né, aqui na terra. Então, tem pessoas assim, tem pessoa que é tão maravilhosa, antes de você pedir, bispo, a pessoa fala, ô bispo, aquele negócio lá está queimado, posso arrumar? Ó, bispo, exatamente. Né? Não é? Quantas vezes a gente fala assim, ó, a pessoa vem e fala, ó, bispo, o negócio ali tá, eu posso fazer aqui? E quando não faz, fala assim, ô bispo, eu posso doar uma tinta para alguém pintar? Porque eu não sei, eu não consigo pintar, não sei. Mas eu dou a tinta, alguém pode ir lá pintar? Então, bispo, nós estamos precisando de pessoas disponíveis. O que Deus está procurando em você? O que você tem para dar para o reino? O que você diz assim, ó, bispo, eu sou um bom encanador, é igual o marido da irmã lá da matriz, ele é um excelente, ele mexe com tudo de hidráulica, né, bispo? E ele falou para mim, olha, o que precisar da parte hidráulica aí, e ele colocou lá os canos, as coisas, tudo lá, colocamos a Esposa da irmã Cleusa? Isso. Ele é uma benção. Aquele irmão lá, todo domingo ele está lá no culto. E ele falou para mim assim, ó, e outra coisa, as guarnições lá dentro das coisas são caríssimas. Ele falou, eu tenho bastante lá, então eu vou trazer as que eu tenho, o que não precisa comprar, eu coloco aqui, não precisou comprar quase nada. Disponibilizando para a obra do Senhor. Olha, uma pessoa que está disponível para fazer aquilo que a igreja precisa, né? Exatamente. Tem pessoa, bispa, que está caindo um pinga em mim na cabeça dele, dentro da igreja. Uma goteira. E ele não tem coragem de ir lá de dizer assim, ó, bispo, posso arrumar essa goteira aí? Está caindo na minha cabeça. Isso, eu estou falando até uma brincadeira, mas é isso que acontece. Pessoas que não estão disponíveis. Eu faço um aviso para pedir ajuda para alguém, 4, 5 que ajuda. E nós temos centenas de pessoas na igreja. Mas a gente tem que aprender que o que nós fizermos para o reino, o que acontece? Tem uma recompensa. Tudo que a gente faz para o reino, em prol do reino na terra, a gente tem que fazer com tudo dedicação. Que você faz, faça como estivesse fazendo ao Senhor. Isso mesmo. O bispo está falando da igreja, mas nós não viemos aqui para falar só de igreja, não. Estão aproveitando o tema. Não. Tudo. Nós vamos falar hoje também que você tem que disponibilizar para a tua casa, para a tua família, né? Porque tem pessoas que não cooperam para a casa ser uma casa agradável. O Senhor está procurando pessoas que têm o fruto do Espírito, que não estoura por qualquer coisa, não fica xingando por qualquer coisa, que traz um clima de paz na casa, que não é aquela mulher mimizenta,
Edna Hill, que eu falei que tem umas irmãs que são mimizentas, mas são. Elas ficam assim, mimimi, porque isso não dá, porque isso não é, porque isso você faz mal feito, porque isso eu não quero. É mimizenta. Não pode, tem que disponibilizar o bom humor, a alegria, em tudo dar graça, orar sem cessar, falar em salmos, cantar, salmodiar, falar coisa boa. Irmãos, a Bíblia tem cada segredo de felicidade. Às vezes a pessoa não é feliz, sabe por quê? Não sabe ser feliz. E gosta de reclamar de tudo, implica com tudo. Ou também é outro que vive no mundo da lua, não faz nada, não disponibiliza para cuidar da casa, não disponibiliza para sair, para resolver uma coisa, ter uma solução. Tem hora que eu chego pro bispo e falo, deixa aqui que eu vou resolver. E tem hora que ele chega e fala, espera aí que eu vou resolver. Se prontifica. O Senhor quer ver sacerdotes de verdade dentro dos lares. Ele quer ver mulheres de verdade. A mulher aí que está solteira, eu quero um príncipe. Vai disponibilizar o instinto de princesa. E daí vai ganhar um príncipe, não é? E é verdade isso. E a pessoa que está disposta a fazer, ela faz. Não precisa mandar. Não. Pessoa que tem aquela coisa, ela parece que já é um dom dela. Ah, precisa fazer? Eu vou fazer. Ah, precisa ir lá buscar isso? Eu vou buscar. Precisa levar a ceia para alguém? Eu estou disposto, eu vou. Então são essas pessoas. Precisa de uma visita no hospital, o bispo e a bispa tá até aqui, não tá dando conta. Eu vou lá, Deixa bispo, comigo. eu levo Santa Ceia. Não, agora entrou aí o nosso querido pastor Marcos Marinheiro. Eu nunca vou deixar de falar quando ele entrar, eu vou sempre lembrar o que ele fez. Eu estava lá na fila lá da Copa, eu falo que eu recebi o milagre na fila da salsicha. E só estava faltando para nós pintar a igreja por fora, né, para inaugurar. Isso. E ele estava lá, o que falta, bispo? Eu falei, ficou sem a tinta de pintar a igreja por fora. De repente, ele e a mulher encostaram no cantinho, passou um pouco, falou, quanto você acha que precisa? Eu falei, não sei, eles falam 3 latas, 2 latas. Bispo, nós vamos dar. Simplesmente, eles se dispuseram a dar. Eles encomendaram a tinta, mandaram, e a gente pôde inaugurar a igreja. Pastor, Deus abençoe tua vida. Porque o pastor não é um homem que fica esperando. Deixa Deus te usar e usa. Sabe qual é o problema, bispo? Deus procura os verdadeiros adoradores. Mas quando ele encontra ali, tem um adorador, às vezes a pessoa não está disponível. Ai, que lindo, ser adorador secreto. Em casa ele é uma bênção, ele ora, mas se tiver que sair para fora, tiver que falar para o vizinho que Jesus salva. Tem um vizinho lá doente, abre a tua boca, fala para ele, vai na minha igreja. Lá o Senhor pode te curar, o Senhor vai te curar. Um casamento acabando, pega teus amigos, pega pelo braço, leva para o culto. Aprende, meu irmão. Ó, Jesus está voltando e tem muita gente que vai ficar. A gente fala assim, tudo bem que ele está voltando, eu já estou salva. O Henrique está salvo, a Valéria está salva, o bispo está salvo, os outros não. Nós temos que levar uma multidão para o céu com a gente. Amém? Vamos ler, Edna, os nomes, depois a gente canta mais um louvor. Hoje acho que a turma está com frio hoje. Não, hoje está tendo um culto, né? Na casa da Cibele, por isso que está faltando muita gente. Ensaio das irmãs também, né? Ensaio das irmãs na matriz. Vamos ler eles. Quem tá aí Olha vai quem- ser abençoado. Quem acabou de entrar? A Júlia Alves. Ju, Nossa querida Deus Júlia. abençoe, Ju. Mariana. Mariana, Deus abençoe. Pastor João Carlos. Pastor Vamos João. pescar nesse frio. Quinta-feira começa a campanha com o pastor João Carlos e vai pastora ser. Glória a Solange. Deus. Que dá uma Vai grande ser uma bênção. bênção, em nome de Jesus. Pastora Kátia. Pastora Kátia, ainda bem que você não foi no culto também, né, pastora Kátia? Você tá aí. Deus abençoe. Tivemos uma aula maravilhosa ontem, hein, com a doutora Sayonara Marques. E o Edu, né? É Edu, uma bênção. Janaína Neves. Ô, Jana, vê lá no zap que eu mandei pra você. Um beijo. O Senhor seja contigo. Douglas Oliveira.
O Douglas, fiel Deus Douglas. abençoe, Douglas. Douglas, eu vou Yeah. trazer você para pregar aqui no Parque Oratório, hein? Vamos mesmo. Falaram que você é uma bênção. Eu quero você pregando aqui um dia. O Douglas deu uma palavra de dízimo aqui uma É das pro lives. irmãozinho xereta que tava aí. O irmãozinho tava criticando o dízimo, o Douglas, pá nele. Tome. Isso mesmo, Douglas. Valeu, A valeu. palavra tem que ser usada, né? E tem pessoa que tem o dom de ensinar. Isso é muito bom. Não, e tem pessoa que entra na live só pra criticar. Só cara, Essas caroçar. pessoas que criticam o dízimo, gente, é gente que vai pro inferno. Você sabia? Porque ele não dá. Vai porque, além de não dar, ele quer incentivar pessoas a não dar. E o Senhor abomina a avareza. Uhum. Mas- Ivan Barbosa. Oi, Ivan! Deus abençoe! Beijo nas meninas aí. Ivan, essas meninas As estão coisa muito linda. grandes. Compra uma metralhadora. É, vai precisar, hein? Gisele Sierra. Ó, Gisele, Deus abençoe, Gi. E o pastor Marcos Marinheiro. Marinheiro. Ô, pastor Marco, que né? eu já falei. Pastor, Deus te abençoe. Eu sempre serei grata por tudo. Vamos cantar? Vamos cantar. Hoje nós estamos aqui no escurinho do cinema. Nós apagamos a luz porque estava dando muito reflexo. Mas tá dando para melhor. vocês. Tá dando para vocês. Viu como o bispo tá bonitinho hoje? Olha. Eu ganhei no meu aniversário e usei outro. Meu Deus. Fazia tempo. Demorou 2 Já anos. usei uma vez, agora tô usando, né? Vamos lá, vamos cantar. Também o frio, com- foi pouco frio que veio, né? Agora começou. Vamos lá? Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida no dia especial, tocou meu coração, tudo sem igual. E esta é a razão porque eu canto assim. Vamos. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida em um dia especial. Trocou meu coração por outro sem igual. E esta é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos adorar a Deus. O bispo está ali cuidando da câmera. Meu pai, tá certo aí, bispo? Acho que você tirou você. Vem aqui. Deixa eu ver. Nós trocamos. A Edna foi coar um cafezinho ali para nós. Acho que tá Deu certo. certo, deu certo. E aí, Lê, se tá... Não, tem que ver se vai aparecer vocês. Tá? Vai. Vai? Aí, deixa o bispo sentar. Cortou um pouquinho, você não cortou, não? Não, tá bem. Tá dentro? Agora vai acertar. Demora um pouco. Aí, acho que agora deu, Lê. Ah, tá bom.
E nós vamos aí, vai colocando seu nome, faça seu pedido de oração. 3 horas da manhã eu estou na Janela com Deus. Eu ainda vou escrever um devocional, Na Janela com Deus, para contar as experiências que a gente tem quando vai 3 horas da manhã, principalmente com esse frio. Não dá nem para abrir o vidro, você tem que só clarear para você olhar para o céu e ver, às vezes nublado. Às vezes ele fica um frio, mas o céu fica limpo, limpo. E aparece sempre uma estrela, assim, do meu lado direito, né? E ela fica lá brilhando, brilhando. Às vezes a lua está começando a sair para ir embora, para dar lugar ao sol. Ai, a noite, o firmamento, um dia faz menção ao outro dia, né? Que coisa, né? O silêncio da natureza na troca. Você já pensou se quando fosse virar o sol, que vira a terra, né? A terra fosse virar para o lado do sol, para nós, e vira para outro é dia, para outra é noite, ela fizesse um barulho. Igual a porta, que não tem uma coisa, um óleo. Que coisa horrível, não. Aí o Senhor fala no Salmo, né? Um dia faz menção ao outro. E o firmamento, gente, o firmamento, ele simplesmente gira a terra assim e não faz um barulhinho. E a gente vai ver lá o sol, a lua e sementeira e a terra dando seu fruto. Que coisa maravilhosa. Nós vamos ainda colher muitos frutos da mão de Deus. Olha, começou o seu final de ano, hoje. Você tem mais 6 meses para você não fazer tudo que você não fez. E o Senhor foi te procurar, você estava debaixo da cama. E o Senhor falou assim, não esconde uma lamparina debaixo da cama, porque não vai ter proveito nenhum. Se ela é uma lamparina, ela tem que estar em cima da mesa, para ela clarear toda a casa. Você está apagando a sua luz, escondido debaixo da cama. Tem dons, tem talento e tem enterrado. Ai, poderia estar cantando nas irmãs, mas agora está frio. Não veio porque estava verão demais, calor demais, não aguentava. Agora porque está frio. Depois a primavera eu tenho alergia do pólen das flores. Depois chega o verão, o suor faz mal. Eu tenho alergia quando eu transpiro, eu coço tudo. Jesus! O que você está fazendo na terra, minha irmã? Vamos acordar para viver. Sentir as 4 estações. Nós estamos falando nos domingos sobre os segredos de vitória para um crente no inverno. Nós falamos sobre a palavra. Agora, essa semana, nesse domingo, nós falamos uma palavra maravilhosa sobre o segredo de fechar as brechas para cuidar da nossa casa. Tem muita gente que quer pregar o evangelho na África. Eu vou levar o evangelho, eu vou estudar teologia para me pregar no Brasil inteiro. E a casa dele, Jesus, começa na tua casa. Ah, mas ninguém quer ouvir, não. Em casa não é falando. Sabia? Em casa é testemunho. Em casa é o jeito que você pega a Bíblia. O Henrique e eu é igualzinho. Nós não deixamos pôr nada em cima da nossa Bíblia. Outro dia a Bíblia dele estava aqui, sem querer eu coloquei uma xícara em cima. Meu Deus, você pôs uma xícara em cima da minha Bíblia. É um respeito pela palavra. E eu vejo crianças na igreja pôr a Bíblia no chão e a mãe fica com a boca aberta do lado. O Senhor está procurando pessoas que honrem o nome dele. Não é isso, bispo? Tem muitas qualidades, o bispo vai pregar sobre isso, ele vai falar. O Senhor está procurando pessoas que amem a obra, que cuidem do crescimento da obra. Às vezes a pessoa tem aquele dinheiro ali, ele poderia estar comprando uma coisa, um bem para a casa dele. Ele tira aquele dinheiro e vai e entrega na obra. E fala, olha, eu ia fazer isso. Eu lembro do irmão João, pastor João Loiro, que a gente chama ele de João Loiro. Ele está vivo para a glória de Deus, pai do Elionai, pastor da nossa igreja. E eles iam casar e estava construindo a igreja do Parque Oratório. Ele pegou todos os tijolos da casa dele e doou para fazer a igreja. Foi. E tanto que já foi muitos irmãos, foi meu pai, foi o pastor Antônio, foi todo mundo e ele está vivo. Aí. Tá? Porque o Senhor prolonga os dias dele? Porque ele era um homem muito fiel a Deus. Isso faz a diferença, gente.
As pessoas fazem a diferença no comportamento, na maneira que age com Deus. Não é assim, bispo? Funciona dessa maneira, né? Aquilo que nós ofertamos e fazemos para o reino, né, tem um retorno em todos os sentidos, em vida abundante, em bênçãos materiais, em cura. A pessoa vive uma vida próspera, abençoada por Deus. Por quê? Porque ela está procurando sempre fazer as coisas para o reino de Deus. Como é extraordinário, né, bispo? Quando a gente vê pessoas se doando, não estou falando só de dinheiro, não, a vida não é só dinheiro, se doando para o reino, trabalhando, estudando, pessoas que vão, trabalham o dia inteiro, depois vem para o culto, prega, para a casa do Senhor, ajuda, vai no louvor, canta no louvor, faz a obra de Deus. Olha, é coisa extraordinária. E Deus, por isso o tema de hoje é o que Deus está procurando em nós, o que Deus procura em você. Que qualidades você tem para oferecer para o reino? Deus está olhando para nós hoje. Olha, amanhã nós temos culto na sede. E o Senhor vai procurar os adoradores da sede amanhã. Aqueles que vão lá. Estaremos lá. Tá frio, mas o bispo vai estar lá. O bispo Curso não pode. Ele pastores. não pode estar os outros dias, mas ele vai estar lá. Amanhã é o culto dos pastores. O que o Senhor está procurando? Adoradores. Eu vejo que o Henrique, nosso filho, né? Ele está sempre trabalhando, procurando coisas. Ele fez a TV Povo de Deus. Se você ainda não entrou, entra lá, tá no YouTube, né? As pessoas não estão valorizando TV esse Povo trabalho. de Deus. E às vezes a gente não valoriza o que é nosso e fica assistindo. Você culto curte da link, igreja do link fulano, de tudo quanto é coisa. link do ciclano. E as coisas que é da igreja, olha, tem mensagem do apóstolo, tem o bispo Marco cantando, tem o meu devocional, que tem um monte de gente, tem gente do exterior seguindo no meu devocional. Você pode estar lá seguindo também. Você pode estar nessa bênção, gente. E eu fico pensando assim, por que estamos parados? O Senhor está procurando você. Eu falo, olha, até assim, o Leandro vai entender o que eu estou falando. Um músico, ele sabe o louvor que ele vai cantar domingo. Ele pegar, ensaiar esse louvor em casa, passar a partitura, passar as notas. Quando chega no ensaio não é mais fácil, Lê? Ele vai chegar, ele já está preparado. Mas tem pessoa que não pega nem a música. Chega lá, não sabe nem o que vai cantar. Misericórdia. Opa! Cafezinho amargo da Edna. Gente, sinto muito, mas eu tenho que pôr. Nossa, o Beba Água não entrou. Não, por isso eu falei, hoje muitos irmãos... A pastora Valéria entrou. Pastora Valéria. Gente, melhor que café amargo, solta o café amargo. Que delícia, bispo. Quer um pouquinho do meu? Eu não, tomei... Bispo, meu Deus. Eu fiz o meu que chá a bem mulher doce. que toma café amargo é uma mulher consciente do que ela faz. Então, eu sou. Amém? O do Edno tem que pôr 3 colheres de açúcar. Meu Deus. Então, gente, eu quero dizer para vocês, Deus está procurando. Deixe ser achado por ele. Não faça igual o Jonas, que ele teve que pegar, mandar a baleinha engolir, para ele levar um sustinho, para ele ficar esperto, né? Esse é o problema. Porque sério. se o Senhor tiver um projeto com você, você pode saber, ele vai te levar para o deserto. Ele vai te levar para o deserto e você só vai pisar em Canaã, quando você tomar consciência que o maná acabou, é hora do tempo novo e é tempo de ir buscar a sua Canaã. Amém? E quinta-feira, já que eu falei quarta, né? Quinta nós iniciamos uma campanha com o pastor João Carlos, maravilhosa aí. Pastora Solange, pastor Marco, pastora Camila. Vai ser um culto lindíssimo aqui no Parque Oratório, com pregadores abençoados. Vocês são nossos convidados. E no sábado tem um culto de louvor, se eu não me engano, em Utinga. Um culto de jovens em Utinga. E domingo tem culto em todas as nossas igrejas do povo de Deus. Você é nosso convidado. Amém? E vamos ver, tem mais algum nome, Edna, para você falar? A gente cantar um louvor? Acho que daí já vamos preparar para a palavra, né, Bispão? Já. Missionária Maria das Graças. Ai, irmã Maria, que saudade. Um beijo, te amo. A Ivone
Ivone, eu falei, não. Ivone, te entrou. amo. Pastora Valéria, né? Vocês falaram. Pastora Valéria, a minha profeta linda, te amo. E a pastora Meire, acabou de entrar. Pastora Meire, Lima. Deus abençoe. Cadê o pastor Luiz? Fala, pastor Luiz, se ele perdeu a mensagem de domingo ou ele ouviu. Ouviu a mensagem, pastor? Domingo tem mais. E nós vamos ter um culto especial aqui no Parque Oratório, hein? Nós vamos ter o culto da fornalha, depois da Santa Ceia. Mas depois nós vamos estar falando sobre isso. Vamos cantar um louvor para a gente entrar na palavra? E se você quiser, o número do Pix da igreja tá aí. Eu não vou ficar pedindo, nem insistindo. Eu vou deixar o Senhor falar o seu coração. Se você sentir de Deus, o Pix tá aí. Faz seu Pix, faz a sua oferta e agradece a Deus pela bênção de hoje. Grande é o Senhor e digno de Louvor na cidade do nosso Deus, teu santo monte. a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te, pois cobre em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o seu nome engrandecer e agradecer-te, pois obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra E céu. Aleluia, glória a Deus. E céu. Glória a Deus. O Senhor é grande e nós somos tão pequenos e mesmo assim Ele nos ama. E nós somos vasinhos de barro, mas Ele escolheu para nós carregarmos a glória dEle. Você está à disposição se o Senhor te chamar essa noite para trabalhar? Você está disposto a sair para distribuir um folheto, para fazer um evangelismo, para vir no culto todo dia? Qual todo dia? Quinta e sexta, quinta e domingo. Aqui no oratório é quinta e domingo. Lá no Curuçá é quarta, domingo de manhã e domingo à noite. Oh, meus queridos, acorda para viver as bênçãos de Deus. Deus tem tanta coisa para a tua vida. Não fica debaixo do cobertor, não, olhando assim, ai, Senhor, eu quero trabalhar para ti, mas vou trabalhar só na primavera. Vem ouvir as mensagens.
pega a mensagem aí no Facebook da Igreja do Parque Oratório e escuta as mensagens que eu tô dando de domingo. É um ensinamento pro povo de Deus. Vamos ouvir, bispão? O que você tem para nós aí? O que o Senhor procura em mim? Fala, bispo. Em nós, né? Eu quero saber. O que Deus procura em você? Parece estranho falar que Deus procura, um Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, está em todo lugar. Como que Deus procura? Deus diz assim, eu achei a Davi. Ué, quem estava procurando Então, um homem segundo o coração, né? Então, o que Deus procura em nós? Eu não achei ninguém que se colocasse na brecha. Isso. Então ele estava procurando. Tá procurando. Então, é uma analogia muito interessante, que Deus procura em nós qualidades para o reino. Eu estava vendo assim, quando lá no livro de Jó, né? Estava lembrando do livro de Jó, quando o Senhor disse para Satanás, está vendo meu servo Jó? Íntegro, fiel a Deus, se desvia do mal. Quer dizer, ele tinha qualidades que Deus viu nele. Então Deus, quando procura em nós, ele procura qualidades para nós trabalhar para o reino, né? Nós falamos agora há pouco sobre, não só no mundo espiritual, mas também Deus procura, por exemplo, um eletricista, um mecânico, uma pessoa que sabe fazer pintura na igreja. Deus procura essas pessoas também, né? Porque, bispo, é uma coisa assim, só de se pensar. Por que o Senhor foi em Gideão? Porque ele sabia que dentro de Gideão tinha uma capacidade para matar. E ele fala, varão valoroso, nem Gideão sabia, ele falou, eu? Sou e Deus provavelmente estava procurando alguém para levar dos medianitas. Ele achou ali. Então, o que é interessante isso, a minha pergunta é, você está disposto a oferecer o seu dom que você tem para o reino? Isso é uma pergunta, bispa, que a gente tem, é séria. Você está disposto a dar o teu dom para o reino? O dom em todos os sentidos, tanto material como espiritual. Olha, eu estou pronto para orar, tem culto de oração, eu vou. Tem monte para orar, eu vou. Tem uma oferta para ajudar, eu vou ajudar. Então são pessoas que estão dispostas a trabalhar em prol do reino, porque sabe que daqui a pouquinho nós vamos embora. E nós vamos para onde? Para o reino. Nós vamos para a glória. Então, a gente tem que viver bênçãos do Senhor. Então, quero falar rapidamente aqui, bispa, coisas que Deus está à procura. Primeiro, Deus procura intercessores. Olha, interessante. E é difícil, hein? Busquei dentre eles, lá em Ezequiel 22, busquei dentre eles um homem que estivesse tapando a brecha perante mim, por essa terra, para que eu não destruísse essa terra, mas eu não achei ninguém. Olha que tristeza. Deus. Então Deus está procurando intercessores, pessoa que intercede pela família, ora pela igreja, ora pela nação. Eu vou orar pela nação. Não, o homem lá está destruindo tudo. Calma, irmão, é a nação onde você vive. Ore pelas nações, ora pelos dirigentes da nação, né? Então a gente tem que fazer isso. Então, nós precisamos de pessoas que oram pelos outros, intercessores, né? Exatamente. Então a gente vê que algumas coisas que Deus procura, eu anotei aqui, que é interessante. Uma coisa entenda, Deus não está procurando, irmão, Ele não espera a perfeição em você. Porque às vezes a gente tem erros, nós somos humanos, mas Ele espera que nós damos o melhor para o reino. O que a gente pode dar de melhor, né, para o reino. Então vamos lá. O que Deus procura? Deus procura fé. Olha, contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Deus procura pessoas de fé. Quer viver, ser abençoado? Tenha fé. Jesus várias vezes falou assim, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. A fé. Deus procura também frutos. Quando Deus foi numa árvore e não viu frutos, ele mandou ela secar. E no outro dia, né? A figueira estava seca. Ele foi procurar o quê nela? Frutos. E não achou. E não achou. Então Deus procura em nós frutos. Você está dando fruto? Você dá fruto para a sua casa, para a sua família, para a igreja, a firma que você trabalha? Você dá fruto? Tem que dar fruto em tudo, né? Então,
Deus procura frutos. Outra coisa que Deus procura, adoradores. Acabamos de falar. Deus procura verdadeiros adoradores. Verdadeiros, é sério. O Senhor reclamou com o povo de Israel, lá em Isaías 29, quando ele diz assim: este povo me honra com os lábios, mas o coração dele está muito longe. Meu Deus. Então tem pessoas que só louvam a Deus com o lábio, mas o coração está fazendo tudo errado, tudo ao contrário. Então Deus está procurando verdadeiros adoradores, que adorem em espírito em verdade. Outra coisa que Deus procura, né? Trabalhadores. Ele diz: a seara é muito grande, né? Mas são poucos, né? São poucos ceifeiros. Rogai ao Senhor para que mande ceifeiros para a sua seara. Meu Deus. Isso está em Mateus 9, do 37 ao 38, né? Então, a gente tem que entender, bispo, eu aprendi isso com o teu pai. Deus não usa pessoas desocupadas. Exatamente. Né? Pessoa, mas eu trabalho Ele o nunca dia vai inteiro. pegar alguém que está na rede e... Eu trabalhei o dia inteiro, agora Deus quer, vou lá que eu troco uma lâmpada, ela quer. É você mesmo. Faz? É você, né? Então ele não usa pessoas desocupadas. Quando Moisés, Deus falou com ele lá na sarça dele, o que ele estava fazendo? Pastoreando. Pastoreando. E Davi? Quando Samuel mandou chamar ele lá. Estava cuidando das ovelhas. E Gideão? Malhando trigo no lugar errado, não estava. Né? E Pedro, André, Tiago e João? Pescando. Pescando. E não era por hobby, era para ganhar dinheiro, para sustentar a família. E Deus chamou eles para o reino. Eu cansado. O Senhor chamou alguém que estava dormindo, sem fazer nada? Não, sempre teve, né? Você pode ver que quando Elias foi passar o cargo para Eliseu, aonde estava Eliseu? Trabalhando, fazendo arado. Arado na junta de boi do pai dele, trabalhando lá, suando. E foi chamado. Ele diz agora... Aí Elias falou, não tem nada com isso. Foi Deus que mandou chamar você. Senhor que mandou. Então, Deus nos chamou, irmão. O que nós estamos fazendo? Que atitude nós estamos tomando para o bem e o bom andamento do reino? Do reino, da igreja, da obra de Deus. Se Deus levantou você com capacidade, Deus te deu saúde, Deus te deu dinheiro. Tem gente que não tem, Deus te deu. Você tem condição financeira de ajudar a obra e não ajuda. Você tem condição de pegar uma oferta especial e dizer assim: bispo, paga as contas que está devendo aí, tem 10 mil em déficit, tá aqui, paga todas as contas daqui, vamos daqui para frente. E Deus levantou você e você não está fazendo. Só que Deus vai cobrar. E quando Deus cobra, a conta chega e é caro. Eu preguei sobre esses dias. Então, se Deus levantou você para fazer, seja qualquer coisa, seja pela igreja, seja pela família, faça, vejo ali na sede, né? A sede tem uma parte dessa, assim, alguns irmãos ali calorosamente. Se eles pegarem uma conta, eles forem o primeiro a pegar uma conta ali na grade, eles levam para casa e dá pago na mão do bispo. E às vezes chega aí, bispo, tem alguma coisa atrasada? Esse mês passado, sabe o que aconteceu? Eu não vou citar nomes. Um irmão trouxe a conta de luz paga e o outro trouxe a conta de água paga. Esse mês. Olha o carinho, né? Pegaram lá, ó, bispo, tá aqui, ó o carinho aqui pela igreja. Aqui no oratório tá difícil, hein? Glória a Deus. Tô com duas atrasadas aqui. Aqui no oratório não levanta um. Ora aí, povo de Deus do oratório. Ô bispo, mas você expõe a gente, claro, vocês são meus filhos. Se o Henrique fizer errado, eu exponho também. Olha outra coisa que Deus está procurando. No Salmo 101:6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Meu Deus. Deus está procurando pessoas fiéis. E fiel. Pessoas que têm uma fidelidade em todo sentido. Em todo sentido. Porque a gente fala fiel, você já vai falar do dízimo. Não. O dízimo é uma das coisas que você tem que ser fiel. Agora, não adianta você ser fiel em dízimo, você não é fiel na tua casa, não é fiel para tua esposa, não é fiel para o seu filho. Não adiantou nada. Tá perdendo tempo. A salvação é um pacote, gente. Nesse fechado. Você tem que ter todas as qualidades ali para ser salvo em nome de Jesus. E para encerrar, Deus procura pessoas para serem ungidas. Meu Deus. Quando Samuel foi na casa de Jessé, é para ungir um rei. Deus procura pessoas para serem ungidas no reino. Dos irmãos. Não. Então,
Nós estamos chegando aí no dia 6 de setembro, onde nós vamos ter a nossa convenção, e ali nós vamos estar ungindo os obreiros novos para a seara do Senhor, né? Se prepare, Deus pode escolher você para o trabalho dele, Deus pode chamar você para fazer a obra dele. E a minha pergunta é, você está disposto? Está disponível? Você está disponível? Disposto e disponível. Disponibilidade para a obra de Deus. Fala, eu estou pronto. Eu estou pronta. Quando o Senhor chamou... Eis-me aqui. Quando Deus É o louvor, né? Quando Deus chamou Abraão, qual foi a resposta de Abraão? Eis-me aqui. Eu vou sair da tua terra, da tua parentela. Eis-me aqui, estou aqui. Né? Então, a gente tem que estar à disposição do reino. Vamos trabalhar para o reino. Porque daqui a pouco nós vamos partir e o que nós fizemos para o reino vai ter um galardão no céu. Vamos deixar o nosso legado, né, na terra. Marca, olha, aqui eu estou vendo a pastora milagre. Meire falando que o pastor Luiz assistiu a palavra domingo, sim. Estou com saudade do pastor Luiz. Amém. Deus abençoe o pastor Luiz, Deus abençoe a pastora Meire. Tem mais alguém aí, Edna, que nós não lemos o nome? Ou lemos todos? Nilza Godoy. Ah, Neuza, esposa do Carlinhos. Deus abençoe, querida. E Lília Dario. Lília! Operando Deus, quem impedirá? Ele já operou, ele já fez a bênção. Amém? Só para encerrar, bispo, esteja disposto para o reino. Esteja disposto para fazer a obra de Deus. Soldado número 1. Tem um livro agora, Soldado número 1. Nós precisamos ser soldado número 1, sempre está na frente. Lindo, eu achei o tema. Gostei do tema, já vou de pregar. uma pastora. Ela, Já vou pregar. ela é médica. Você saiu da live? Não, hein? Não. Então tá. Ela é médica, pastora, e ela escreveu um livro, acho que é pastora Roberta, se eu não me engano. Eu não lembro o nome agora. Mas ela escreveu Soldado número 1. Ela falou que eu fui a primeira que me coloquei à disposição para ser um soldado no reino de Deus. Amém? Queridos, nós vamos orar agora, pois vamos encerrar com um louvor bem gostoso com o Leandro. Amém? Vamos orar pela tua casa. Você é convidado para estar amanhã ali na sede, quinta-feira aqui no Parque Oratório, sábado lá em Utinga com o culto dos jovens lindíssimo, e domingo eu vou falar, é o último estudo onde eu vou ensinar a semear no inverno. É possível conseguir semear no inverno? Um tempo chuvoso, garoa, frio e tantas outras coisas, tem como? Nós vamos falar sobre isso e Deus já revelou uma palavra preciosa para o teu coração. Amém? Vamos orar. Pai, nesse momento nós colocamos a vida dos seus filhos, aqueles que estão nos abençoando hoje, fazendo Pix com uma oferta, aqueles que não têm uma oferta para entregar, mas gostariam de ter, sejam abençoados, sejam tocados. Ah, Senhor amado, abençoa a vida de cada um que está aqui, a vida de cada família que precisa, Senhor, se disponibilizar. Nós temos pessoas que a casa inteira está parada, não está fluindo. Por quê? Enterrando os seus dons, colocando a sua luz debaixo da cama, escondendo o seu brilho que o Senhor deu para você brilhar. Então, disponibilize na mão do Senhor todos os seus talentos. Se coloque à disposição na casa de Deus, na tua casa, em servir a mesa, a comida para o esposo, para a esposa, para os filhos. Entre na presença do Senhor e diga: Pai, eis-me aqui, o que tu queres de mim? E o Senhor vai dar a bênção, a vitória sobre a tua vida, a unção sobre a tua casa, e nós viveremos a plenitude da palavra de Glória Deus. a Deus. Amém? Amém. Vamos cantar para terminar, Bispão? É um espelho que reflete a imagem do Senhor. Chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer
Você tem valor. Glória a Deus. Aleluia. Você tem valor pro Senhor. Você é especial para Deus. Aleluia. Disponibilize os seus dons. Amém? Amém. Olha, você não tem noção o que uma formiguinha esmiliguida tem a capacidade de fazer para a casa de Deus. Deus te abençoe. Na próxima terça nós nos vemos. Beijo. Fique na presença do